E aí, Renato, então agora eu queria justamente começar a entrevista mesmo, né? Que é o que a gente prometeu pro pessoal aí no começo. Eu vi que você é de Sorocaba, né? E eu vi que. Agora eu não tinha entendido, você trabalha em Sorocaba mesmo ou trabalha em São Paulo e vai e volta? Como é que é a sua vida aí? Eu trabalho em São Paulo, então eu vou para lá de fretado todo dia Beleza? e normalmente uso o tempo do fretado e mais um tempo em casa à noite para programar. Legal. Bom, então daí no caso você começou como, Renato? O que você fazia antes de começar com essa história de iOS? Você estava trabalhando com desenvolvimento mesmo de software? Que tipo de software que você desenvolve na empresa? Então, na verdade, a empresa eu trabalho com ERP, eu trabalho com S400, Oracle e SAP. E, assim, particularmente eu acho um trabalho chato, né? Porque sistema financeiro, não tem nenhum atrativo, assim, nenhum Aham. desafio. Normalmente assim, é um trabalho de rotina. É, mais ou menos o que eu falo. É até engraçado você falar isso, porque eu acho que é a mesma percepção que o pessoal tem. Porque eu, quando eu vou em faculdade também para conversar, eu falo assim, olha, depende, você pode escolher ficar trabalhando e desenvolver, sei lá, software para locadora, né, tipo controle de estoque, essas coisas todas, ou você pode escolher ficar em casa e desenvolver jogos. Faz jogo, faz. Porque jogo é uma coisa interessante porque você trabalha com inteligência artificial, trabalha com um monte de coisa que normalmente você não usa, né, Exato. na tradicional. Então isso é que é o legal da coisa. O... Eu, eu comecei a programar eu tinha uns 11 anos de idade num TK-90X. Uhum, sim, foi na época do CP200 que eu tinha. Na época do CP200, aquela... E nessa geração de computadores, lembra aquela revista Microsistemas? Sim, sim. Tinha input também, né? Você chegou a usar input? Não. Cara, eu lembro da Input também. É, então é input que eu ficava copiando o código lá dela o tempo todo. Exato, elas vinham com um código impresso e vinha seção assim por plataforma. Então vinha lá um código para CP200, um para Uhum. CP500, um para TK, para MSX. E o trabalho era assim, era você digitar, né, aquilo, páginas e páginas de código ali para chegar num joguinho da velha com, com caracteres, né? Isso, Uma coisa exatamente. bem tosquinha. Então, tinha um código nela que eu lembro que era justamente para fazer o Pac-Man, né? Que foi meu primeiro jogo. Eu desenvolvi o primeiro jogo que eu fiz foi um Pac-Man, justamente que veio o código dela na input. Que era de um Cara. piratinha na época. Então, aí, como comecei nessa época e gostava disso, né? Uhum, Então, eu achei bacana a, a possibilidade do iOS, assim, dessas brincadeiras, uhum. né? Assim, de poder desenvolver um gamezinho, um passatempo divertido, assim. É, então, e aí, e o legal dessa história toda, né, justamente é que se a gente parar para ver o mercado em si, foi uma coisa que eu estava discutindo até com o meu gerente um tempo atrás. Estou falando, porque é relativamente difícil você conseguir contratar alguém que trabalha com iOS, justamente porque eu acho que o pessoal está começando a cair na real. Porque, pensa bem, um cara que programa iOS, se ele for bom em iOS, ele consegue sentar, desenvolver um software na casa dele, colocar para vender e receber um bom dinheiro. Tipo, principalmente um cara que acabou às vezes de sair da faculdade, um cara que está com uns 2, 3 anos de formado, que não está ganhando ainda o topo de carreira, não seria difícil desse cara conseguir ganhar mais ou menos o mesmo salário dele trabalhando de casa. Então esses caras que trabalham com iOS têm que acabar ganhando até mais mesmo do que os outros, porque você ainda tem que tirar o fator comodidade dele, né? Porque tipo, se for pra ele ganhar a mesma coisa que ele ganharia na casa dele, pra que ele ia vir trabalhar fazer o que você quer? Acaba não fazendo sentido, né? Então ele tem mesmo que ser muito bom. Eu, assim, eu já tive propostas de empresas para trabalhar com iOS e nunca aceitei. Uhum. E, e também tem uma resistência a pegar projetos assim de terceiros, já fiz alguns, estou terminando outro agora. O problema é que perde um pouco a graça porque vira trabalho. Exatamente, você começa a ter prazo, né, e tudo mais. Você tem prazo, tem cobrança, você faz uma coisa bacana, a pessoa não gosta, não quer. Uhum. O que me deixa profundamente irritado é você fazer alguma coisa, às vezes, dentro do padrão do iOS, do padrão assim das aplicações, e o cara quer inventar uma coisa com cara de Windows. Teve um projetinho, o cliente mandou umas telas, onde tinha a lista com barra de rolagem, sabe? Nossa.
né? O indicador no meio, o cara insistiu que queria um indicador para rolar os itens. Falei, mas, cara, isso não acontece, não pode. Então, assim, vira um trabalho aborrecido como qualquer outro, né? Então, Você, e acaba, eu acho que aí acaba ficando também mais complicado ainda o fato de que você. Porque o que que acontece? Se você está fazendo um sistema daí, por exemplo, de banco de dados, você tem uma entrada muito bem definida e uma saída muito bem definida. Então não tem muito o que o cara reclamar se você fizer bem feito o que você tem que fazer. Agora, é exato. o que você falou, no iOS depende muito do gosto, do cara gostar ou não do que você fez. Porque às vezes depende de ser bonitinho, ou depende de fazer aquele sonzinho que ele queria que fizesse. Então, isso daí é que acaba, acho que, dificultando muito trabalhar para terceiros com iOS, né? Porque justamente assim, às vezes você faz o melhor software do mundo, mas o cara lá na hora vai falar, ah, eu não gostei da cor que você usou, não sei aonde. Então, isso daí é uma coisa que eu também acho meio complicado. Eu, assim, por experiência de projetos, entender que, assim, envolve. Tem a questão do cliente também, né? De quem compra esse tipo de aplicação. Porque quando você vai fazer um software, por exemplo, um banco de dados, quem está comprando isso é um departamento de TI, alguém está avaliando tecnicamente se a solução funciona, não funciona, se atende, se não atende. Uhum, E um aplicativo para iOS, às vezes quem vai comprar é a área de marketing de uma empresa, ela quer uma aplicação para colocar a bandeirinha dela lá na loja, né? Então é subjetivo, porque não é atende e não atende, é gostei e não gostei o critério, exato. É, né? exatamente. Você deixa de trabalhar com o pessoal de IT e começa a trabalhar com o pessoal de marketing, né? Muda totalmente o foco da coisa. Do cliente, né, que tem avaliam outras coisas e, e são avaliações objetivas. Então esses, assim, os projetos até então que eu peguei, consegui desde o início assim definir claramente, por exemplo, falar, olha, eu não faço design, né, e só vou poder passar um orçamento preciso com as telas em mãos. Uhum, Porque a verdade é que o design afeta o tempo que você leva para desenvolver, dependendo do que a pessoa inventa ali no aplicativo, se foge muito do que o iOS oferece, né, isso impacta no tempo de desenvolvimento e, eventualmente, tem até algumas coisas que não seriam possíveis pela plataforma, né? Mas, realmente, não, assim, não é uma coisa que atrai muito. Principalmente se o cliente não tem noção exata do que ele quer. uhum. Então, mas e no começo lá, quando você resolveu, não, eu quero começar a trabalhar com iOS? Tipo, você já tinha tido Mac ou como é que foi esse começo? Tipo, quem que te deu o chute para falar, ó, vai lá e começa a desenvolver alguma coisa lá, ver se você fica rico com isso? Mas, assim, eu comprei o... Eu trabalhei com Mac lá atrás, né? Faz muitos anos atrás. E só vim usando o Windows. Eu fui trocar o computador de casa. A verdade é que em casa eu só usava micro realmente para internet, fotos, gravar um DVD, esse tipo de coisa, bem, uso bem caseiro mesmo. Aí troquei pelo iMac. Comprei um iMac e tal, falei, vou gastar uma grana a mais, mudar um pouco a plataforma, conhecer umas aplicações novas. Uhum. E tava encantado, assim, sabe? Aquela fase de explorar o sistema, Lua de querer mel com Mac, né? A primeira coisa que eu pensei foi, nossa, esse é um Linux que funciona. exatamente, né? Cara, eu já tinha, assim, na época de Windows, eu vivia querendo uma partição ali, instalando um sistema alternativo, umas distribuições de Linux, mas nunca conseguia usar de fato, Uhum. né? Então eu acabava assim, estudava um pouquinho e removia e ficava no Windows mesmo. Aí o Mac, falei, não, você é totalmente chita. Nem instalei Bootcamp, Uhum. não uso o Windows nem virtualizado, nem em outra partição. E estava naquela fase assim, sabe, buscar aplicações ainda, conhecer o sistema, personalizar e tal, né? Tinha iPod, o, adicionalmente, quando lançou o primeiro iPhone, cara, eu fiquei encantado assim com a interface, achei muito bonito o aparelho. E só que eu não comprei, não queria ter dor de cabeça do desbloqueio.
Uhum. tudo. Aí eu tinha viajado para os Estados Unidos, comprei um iPod Touch de primeira geração, logo que tinha saído, né? Também estava encantado com o aparelhinho ali, a integração com o Mac, tudo funcionava perfeitinho. E quando saiu o SDK, eu baixei o SDK logo de início, Uhum. né? E comecei a estudar e tal. Aí eu vi que tinha o processo lá de aprovação da Apple, que as primeiras notícias assim eram assustadoras, né? Porque a galera falava muito, ficou até cansativo uma época. Todo blog vinha post de aplicação Uhum. rejeitada por motivo aparentemente banal. Sim. Então, assim, conseguir criar um aplicativo e publicar na loja, o fato dele ser aprovado era mais ou menos era como uma vitória, né? Era um Porque prêmio, né? Mais do que. então eu montei lá o primeiro aplicativinho, publiquei. Aí, como eu tinha aberto a conta lá no início, tinha a questão dos contratos também lá da Apple. Eu lembro que o meu contrato ficou uns 2 meses lá para ser aprovado. Legal. Beleza. E no caso, então, e como é que você tá levando bem agora essa vida aí? Então você tem a vida lá do vida do trabalho diurno e trabalho noturno, né? Como é que você leva isso daí? Você tá levando com tranquilidade, numa boa, ou se enrola mesmo e pede todos os fins de semana? Porque a verdade é que ganhar dinheiro tem que trabalhar, né? Não tem jeito. É, não tem como. É assim, o trabalho nos últimos anos, eu, eu trabalho numa indústria química, eu era funcionário e hoje sou terceirizado. Eles terceirizaram toda a parte de TI. Mas, de fato, o trabalho não mudou. Mudou quem paga o salário e continuo fazendo a mesma coisa e tal. A vantagem é que hoje eu tenho um horário bem estável. Uhum. Então, dificilmente eu preciso trabalhar no final de semana ou ficar até mais tarde, assim, esse tipo de coisa. O que em TI é raro. Certo. Mas então Então, você mexe com suporte ou com desenvolvimento de software lá? Lá é mais suporte ou é desenvolvimento? é mais suporte à aplicação. Ah, tá, entendi. Assim, teve um projeto de implementação do SAP, Uhum. então o suporte assim, para 6 países, né? Então tem 3 com SAP, 3 ainda rodam um sistema legado em S400. Uhum. Então, mas assim, um ambiente tranquilo, né? Tem, assim, é estável, não me dá muita dor de cabeça. Acho que a grande vantagem mesmo, então, acaba sendo o horário relativamente fixo, né? Porque isso daí é o que libera para você tanto no ônibus, né, quanto à noite para trabalhar no iOS. Beleza. Esse foi assim, teve uma empresa, Uhum. né? Eles, assim, é uma agência de São Paulo, já tinha feito um trabalho com eles antes, e eles fizeram uma proposta, falaram, olha, a gente tem um cliente, ele viu seu aplicativo lá, e a gente queria fazer uma versão envelopada. A gente quer pegar o seu aplicativo, criar uma versão com a cara do cliente, né? Então, Uhum. basicamente, era um trabalho de substituir as imagens e os áudios na mesma aplicação e distribuir ela gratuitamente, Certo. né? E eles me pagam o período que essa aplicação tiver publicada. A Uhum. gente fez um contratinho de alguns meses, né? Eles me pagam um valor mensal e fica a aplicação. Aí eles vão analisando a, a quantidade de pessoas que têm baixado a aplicação, os reviews, Uhum. e decidem por manter por mais tempo ou não. Entendi. Eu achei curioso porque é um modelinho bacana, É um né? modelo diferente de negócios, né? Exato. Porque, assim, para quem baixa o aplicativo, assim, embora ele tenha a publicidade, a marca ali estampada, eu acho que isso é menos invasivo do que banner publicitário que você não sabe o que vai aparecer, que come sua banda. Sim. E eu achei um modelo interessante. É legal. E você tem algum com propaganda mesmo, com banners, né? Você falou que tinha uma versão light de um jogo. Tem um gamezinho que eu fiz chamado Monster Box. Tá? Né? Eu fiz com um designer que ele não gosta de divulgar o nome dele, Certo. porque ele trabalha numa outra empresa de games, então aí ele tem medo que aconteça, sei lá. Mas enfim, Sei. aí a gente montou uma versão light do game, ela tem um bannerzinho
e a pessoa paga $1 para remover o banner. Certo. Né? Então é a única. Tem um outro também que foi assim, meio na brincadeira, né? Um designer que eu troco ideia no Twitter, ele falou, vamos montar um aplicativo rápido aí, Uhum. se ele tem alguma coisa lá na loja, a gente montou uma lanterna, usando o Tá. LED do iPhone 4. Certo. Mas, assim, foi bem na brincadeira mesmo, o aplicativo não tem pretensão nenhuma, é uma lanterninha simples, bonitinha, o design dela tá bem bacana, o cara manda bem, Certo. né? Mas também, assim, primeiro que lanterna free é o que mais tem na App Store, né? Então, mas e aí, e como é que é o seu mix lá? Você tem bastante coisa free ou é mais mesmo aplicação paga ou com propaganda? Qual que é o mix que você tem? A maioria é aplicativo pago. Certo. Então, o grosso mesmo da sua receita, então, é de aplicativo pago que vem. Você tem o balanceamento mais ou menos disso você tem? Porque, por exemplo, no meu caso, eu vi aqui o banner, ele assim, eu deixo lá porque tudo bem, gera uma receita a mais, mas ele geralmente não gera muita receita. Tipo, dificilmente ele chega a 10, 20% da receita. Então, eu não sei, você tem mais ou menos essa estatística? Tem 98% da receita dos apps pagos. Isso, é o que eu imaginava mesmo. Se o pessoal quiser começar a mandar, sei lá, quero desenvolver também aplicação para iOS, eu tô aqui. Você tem alguma agência que você recomende que o pessoal trabalhe bem? Cara, olha, assim, eu não saberia indicar uma. Nunca tive problema com nenhuma, né? Uhum, E, assim, teve várias que eu nunca consegui fazer negócio, porque às vezes o cliente tem uma verba muito pequena e quer pagar muito pouco por um aplicativo complexo. Né? Então, uhum, teve várias que, assim, nunca conseguiu fechar um negócio, né? legal. Mas as que eu já fiz algum trabalho até agora foi tudo muito bem. Legal, e tem alguns nomes que você possa passar? Tipo, elas são de São Paulo, aí de Sorocaba mesmo? Olha, São Paulo, né? Tem a Ponto Mob, que eles têm contato, na verdade, com algumas agências, mas eles desenvolvem aplicativos próprios também. Uhum, Né? Então eu fiz alguns trabalhos com eles, inclusive esse do Minibis. A Ponto Mob e a Fingertips agora são a mesma empresa, né? Eles tiveram uma fusão aí recentemente, mas eu acho que, assim, eles estão pegando uma fatia grande do mercado. Eu acho que eles são bem recomendados. legal, bom saber. Beleza, eu acho que. Bom, a gente já está chegando mais ou menos no fim aí do podcast. Tem alguma coisa que você queira falar mais ainda que a gente não conversou? Ou alguma dica, alguma coisa que você queira deixar aí pro pessoal? Então, para a galera que quer começar a desenvolver, né? Isso aí sempre, a galera sempre pergunta no Twitter, passa e-mail e tal. O que eu vejo que compensa é assim, quem não programa, né? Eu acho que o primeiro passo é começar com um curso presencial. E se a pessoa já programa, aquele curso de Stanford da iTunes U, eu acho que é muito bom. Beleza. Não, tá ótimo. Eu acho que aqui, se deu tudo certo aqui então na nossa edição toda aqui, eu vou dar uma olhada depois. Aí dando tudo certo aqui, a gente pega, eu coloco daí no ar aqui nossa entrevista funcionando, senão eu te chamo daí para fazer mais alguma coisa. Mas aí espero que você tenha gostado aí, acho que daí a gente pode encerrar a entrevista agora, porque também já 9 horas da noite, amanhã você acorda cedo. Mas Beleza. beleza. Tá joia? Obrigado então, Renato. É E a isso. gente se fala aí então. Tá Tá, joia? joia. Tá Então tá legal. bom. Obrigado, até mais. Falou, Tchau, até. tchau. Ok, pessoal. Então esse foi o Tecnohour 0.6. A gente teve então aí a companhia do Renato Peçanha. Bom, espero que tenha ajudado aí vocês que estão entrando aí no mundo de iOS. E para encerrar então o Tecnohour, eu vou deixar com vocês aí um clipe que eu busquei também aí no YouTube. E é o Hot Girls in Comic Shop. Então vocês continuam aí com ele agora e a gente se fala então na semana que vem. Obrigado, um abraço, até mais.
There was a hot girl in the comic shop, and I didn't know what to do. There was a hot girl in the comic shop, she was looking at the Doctor Who. There was an actual girl in the comic shop, what a momentous day. I had to check to make sure that she wasn't just a human-sized cardboard display. My competition was a kid with pimples and a guy in a wheelchair, so I knew I had to act fast. There was a hot girl in the comic shop where I'd never seen a girl before. A kind of indie-looking girl in the comic shop, and she knew her way around the store. Oh my lord, she's moving towards the role-playing game. Oh my god, she's picking out dice. So many questions in my mind. What would be a good pick-up line? Why had a hot girl just come in? If the Hulk fought Spider-Man, who would win? I guess Spider-Man's advantage would be his webs and his manual dexterity. But then again, the Hulk's endurance is limitless, and he's stronger than Spidey would be. He's got the healing factor, but the proportionate strength. But there's the schizophrenia, but there's the photography skills. It's so hard to know. Hot girl! Hot girl! There was a hot girl in the comic shop. About 10 minutes ago, there was a hot girl in the comic shop. Did anyone see her go? Had she come to the comic shop looking for love? I guess I